Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem conosco no nosso 26º webinar do Hub da Gestão. O tema do nosso webinar hoje é a boa comunicação engaja pessoas e melhora resultados. É inegável que a tecnologia nos proporcionou a possibilidade de nos comunicarmos de uma forma ágil no mundo atual. Mas será que isso é suficiente? Quais cuidados que precisamos ter, como construir uma boa comunicação, como fazer para que ela seja produtiva e sustentável? No webinar de hoje, nós vamos explorar o que devemos fazer para que a comunicação seja uma aliada na nossa vida pessoal e profissional. E antes de começarmos o webinar propriamente dito, eu vou pedir para o Thomas fazer algumas comunicações a vocês que são importantes de serem seguidas ao longo do nosso webinar. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente, sejam muito bem-vindos. Gostaria de passar um pouco sobre algumas explicações sobre a plataforma Zoom, webinar, né? É um pouquinho diferente que a do Zoom normal, mas, assim, resumidamente, se durante o webinar vocês tiverem alguma dúvida, algum insight que você tiver ao longo da explicação dos nossos palestrantes e quiserem encaminhar alguma pergunta para eles diretamente, pode utilizar essa ferramenta Q&A, que seria perguntas e respostas. Ao clicar nela, os senhores conseguem escrever as perguntas e encaminhar diretamente para eles. E ao longo do webinar, eles vão estar observando as perguntas e estar respondendo para vocês, tudo bem? E também tem aquela questão do bate-papo, só que o bate-papo é mais para todos, então se gostaria de complementar algum comentário de alguém, tá? Pode utilizar essa ferramenta, mas se for fazer perguntas, utilizem essa outra ferramenta que é o Q&A, tá? E também lembrando que no final deste webinar vai ter uma pesquisa de satisfação, então, por favor, eu solicito que todos preencham para a gente verificar como que está o andamento do webinar e para a gente também fazer o nosso planejamento de sempre estar melhorando e trazendo mais conteúdo para todos vocês. Bom, agora eu gostaria de apresentar a vocês a figura dos nossos parceiros, sem os quais a gente não teria conseguido chegar aonde que nós chegamos, tá? Eles conseguiram fazer com que o nosso propósito pudesse ser realizado na medida do possível, do nosso esforço. É um esforço meu e de mais 6 membros do Hub da Gestão, todos os nossos palestrantes que sempre deram um nível de qualidade muito alto ao conteúdo dos nossos webinars. Os nossos parceiros a serem referenciados são a Britec. A Britec é uma fintech brasileira com um escritório em 22 países. A Leveros, que é uma empresa especializada em climatização e em energia solar. A Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, que nos patrocina também fortemente. O Estúdio Fiscal é uma empresa de Porto Alegre, com função fiscal, de atendimento fiscal. Agência M, empresa digital, de marketing digital, atuando no Brasil todo. A Stex, uma empresa de consultoria em desenvolvimento empresarial. E a Bloco 1, que é uma empresa de tecnologia e operações ligadas a criptomoedas. Então, a todos eles, a gente agradece muito sempre, porque graças a eles é que a gente está existindo e continuando com força e energia para oferecer o melhor para vocês, os nossos participantes. Bom, agora chegou a hora de falarmos um pouco do que tem por trás desse webinar aí, que são as pessoas. Em primeiro lugar, vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou fundador do Hub da Gestão e, graças a uma equipe de 6 pessoas, que são os colaboradores maiores dentro do comitê de priorização e de gestão do Hub da Gestão, a gente traça os caminhos para oferecer a melhor informação a vocês. Mas essa informação ela não seria possível se não fossem os nossos debatedores e os nossos palestrantes. E hoje nós temos o prazer e a honra de contarmos com a Adriana Sampaio Secali, que vai se apresentar agora para vocês e depois a gente começa o webinar. Adriana, por favor. O teu som. Isso.
Pronto. Pronto. Então, tá bom. Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Agradeço muito o convite do Hub da Gestão, de todos os idealizadores. Desde o começo, o Pedro me ofereceu essa oportunidade e eu estou aqui de fato, né, com todo o meu melhor para compartilhar com vocês. E também agradeço a todos os participantes, porque sem vocês também nós não teríamos o que entregar, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bem. E agora a gente vai começar fazendo uma coisa que a gente costuma fazer nos nossos webinars, trazendo a integração entre vocês e o nosso palestrante. E com isso, eu vou pedir para o Thomas disparar a primeira pesquisa, a qual eu gostaria que vocês respondessem. Existem algumas opções de resposta, e a pergunta é: o que você conhece de mindfulness? Fique à vontade para escolher a opção que for mais adequada para vocês. Muito bem, já temos os resultados. Eu vou pela ordem de grandeza de apontamentos. Então, 50% dos participantes disseram que conheço muito pouco, 39% colocaram que tenho lido muito sobre isso e 11% que nunca ouviram falar. Muito bem, essa palavra aí, realmente, ela não é uma palavra muito comum dentro do vocabulário que a gente percebe na mídia em todos os dias, mas ela tem uma importância muito especial por trás dela. E é em cima desse assunto que a gente vai começar fazendo uma pergunta para a Adriana, em que eu gostaria de tirar um pouquinho da confusão que existe, porque tem pessoas que confundem mindfulness com meditação como sendo a mesma coisa. E eu gostaria que você falasse sobre isso e apontasse qual é a diferença entre o mindfulness e a meditação propriamente dita. Tá ótimo, obrigada. Eu vou falar hoje com vocês a respeito desses assuntos, sempre baseada no método MAUS, né? O MAUS é uma sigla de comunicação, onde eu ajudo as pessoas a conversarem melhor com elas e com os outros. E no MAUS, o M vem de mindfulness, né? E o que é mindfulness? É o ponto inicial de tudo da nossa existência. Mindfulness é um conceito milenar, muito antigo, e que hoje vem sendo muito falado, mas é a questão da presença plena. É eu ocupar o meu lugar no aqui e agora. Então, assim, o mindfulness, ele como um todo, é uma forma de viver. Eu gosto muito desse exemplo. A mente, nós não somos a nossa mente. Nós conseguimos observar a nossa mente. Quando a gente está num estado de presença, eu consigo observar o que está acontecendo. Eu não estou junto com a minha mente, eu tenho um estágio de observação. É como se eu tivesse um passo atrás no momento presente, observando. Esse é um conceito de estar vivendo no aqui e agora. Agora, a meditação, ela é uma forma de me ajudar, inclusive a respiração também, de estar no momento presente, de aquietar a minha mente, de conseguir observar o meu corpo, conseguir observar os meus pensamentos. É uma forma de mindfulness, mas mindfulness é uma forma de viver, porque se você consegue ter consciência do seu dia a dia, a cada momento, você está vivendo em mindfulness. Viver em mindfulness é também saborear, por exemplo, um chocolate, com toda a sensação. É saborear um vinho, com toda aquela presença do vinho. É conseguir ouvir alguém com uma escuta ativa, com toda aquela presença no outro, sem se perder de si. Então, mindfulness é um conceito de forma de viver no momento presente, onde a meditação, a corrida,
né? Tem alguns exercícios que tem pessoas que falam, eu faço aquilo, me acalma. Não é só por todos os hormônios que o exercício traz, mas é porque ele traz um estado de presença para aquela pessoa. Então, é viver no momento presente. A tradução é difícil, mas mindfulness é estar no aqui e agora. É uma forma de viver, tá bom? Espero Muito obrigado, Adriana. E você citou 2 exemplos aí, que é uma covardia às 19 horas, quando se fala numa taça de vinho, quando se fala numa barra de chocolate. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos lá. Foi muito bom. E assim, acho que já deu para perceber pela primeira resposta da Adriana que hoje a gente vai ter alguns elementos assim de reflexões e elementos de entrarmos dentro de nós para percebermos mais os caminhos dentro dessa reflexão. Então, isso é muito importante, porque não é não é uma palestra técnica, uma palestra fechada numa caixinha. A gente tem que perceber isso daí, a gente tem que trazer isso para dentro de nós para extrair o melhor resultado de tudo aquilo que a Adriana vai conversar conosco ao longo do webinar. Isso se eu não estiver errado, tá, Adriana? Eu estou falando Ótimo. aquilo que eu estou sentindo, tá? É Então, isso. vamos lá. Vamos lá. Bom, aí vamos para uma outra questão que é importante a gente identificar nesse primeiro momento. Qual a diferença entre a emoção e o sentimento? Vamos lá, eu gosto bastante disso. Bom, como eu falei, né, que o método MAUS é uma sigla de comunicação, depois do M vem o A. O A é o action. O que é o action? Qual a ação que eu tenho que ter quando eu estou comigo? A percepção das minhas emoções. As minhas emoções, nós somos seres humanos que se emocionam e que depois pensam. E o sentimento, o que é o sentimento? Quando eu elaboro, através do meu neocórtex, a minha emoção, aquela emoção passa a ser um sentimento. Aquela emoção passa a ser um sentimento. Então, o sentimento é quando eu racionalizo aquela emoção. E, Adriana, assim, complementando a pergunta, e a emoção, ela pode ser controlada? Então, a emoção, ela não pede licença. Ela chega porque nós somos seres emocionais. Até por uma estrutura límbica do nosso cérebro, a emoção nos ajudou a preservar a espécie humana, né? Ao longo de milhares de anos da existência humana, a gente precisava perceber que existia um perigo e corre, porque aqui tem um perigo. Então, a emoção, ela não passa pelo pensar, ela chega. Só que a boa notícia é que tem estudos, inclusive da Jill Bolte Taylor, que é uma neurocientista que estudou o próprio cérebro, uma neurocientista que estudou o próprio cérebro porque ela teve, na verdade, um derrame. Então, ela estudou que a emoção, ela dura no nosso corpo 90 segundos. Quando ela chega, ela dura 90 segundos. Então, 90 segundos de raiva, 90 segundos de medo, 90 segundos de alegria. Agora, passar o dia com raiva já é uma deliberação daquela escolha, daquela emoção, onde aquela emoção já se tornou, ela está imbuída de um pensar, e essa emoção se transforma num sentimento. O sentimento é uma função racional, é quando eu já racionalizei a minha emoção. Então, controlar as emoções, nós não controlamos, nós autorregulamos as nossas emoções. Ela pode ser regulada, mas não controlada. Perfeito. É uma boa. Sem dúvida, é uma colocação assim que também merece uma grande reflexão, né? Principalmente esses 90 segundos aí, tá? Tem muita gente que carrega isso daí como se fosse um peso quase que eterno, né? Mas, enfim, o importante é a gente trabalhar essas coisas aí para a gente perceber melhor outras coisas. E Sim. agora eu vou entrar um pouquinho nas outras coisas, porque a gente falou em emoção, a gente falou em sentimentos, a gente falou em meditação, numa amplitude maior do mindfulness, e aí vem uma pergunta: o que todos esses assuntos que a gente tratou até agora têm a ver com comunicação? Isso. Né? O cerne de todo o meu trabalho, ele reside na comunicação.
Se eu não consigo, por exemplo, ter presença do meu momento no aqui e agora, se eu não consigo perguntar para mim uma ação, o A vem de mãos, da sigla vem de uma ação. O que está acontecendo dentro de mim? Né? O tal do contar até 10. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo elaborar o que está se passando dentro de mim e eu não consigo elaborar uma fala adequada. O tom de voz adequado, eu não consigo, o meu gesto. Então, se eu não estou com presença, eu não sei nem o que está acontecendo. E aí eu vou no impulso reativo das conversas, não proativo, e eu posso acabar me comunicando de forma não adequada. Então, assim, saber nomear as nossas emoções me dá autonomia emocional. Saber que eu estou aqui agora também me dá presença. E aí sim eu consigo me comunicar comigo, inclusive para saber o que está acontecendo aqui comigo. É importante a gente ter um diálogo interno bom, para eu conseguir, inclusive, me relacionar com o externo. Em colocar limites, em saber pedir, em saber perguntar, entender o que está acontecendo no todo. Então, tem a ver com comunicação, porque tudo, né, comunicação, é tornar comum uma ideia. Né? O diálogo vem também, a etimologia do diálogo vem, né, através da palavra, nós podemos nos comunicar. Mas eu preciso entender quais emoções e aonde eu estou, né, para realmente me comunicar de forma adequada. Muito bom. E dentro desse contexto todo, as pessoas, normalmente, elas se sentem mais abertas quando elas recebem reconhecimento. É assim, errado desejar o reconhecimento? Então, não, e aonde eu falo isso, né? Por exemplo, se eu me pego conversando com alguém e eu não me sinto reconhecida e vista, isso pode gerar uma emoção de tristeza, de frustração. Então, é importante, né, no passo a passo da comunicação construtiva, que eu trabalho no mãos, no M, no A, o O vem de ownership, de autorresponsabilidade. Então, nós somos responsáveis como nós nos sentimos perante a nós e aos outros. A chave, né, da mudança, a chave da minha casa interna está comigo. E ser reconhecido é uma necessidade básica, humana. Existem estudos que existem algumas necessidades básicas: amar, ser amado, ser reconhecido, ser elogiado. Autonomia é uma necessidade humana. Então, ser reconhecido é algo que o ser humano espera. Ser reconhecido é ser visto. Ser reconhecido é ser incluído. Hoje a gente fala tanto de inclusão, é isso. É reconhecer o lugar das pessoas. E a gente espera que as pessoas façam isso com a gente. O meu ponto de atenção para a necessidade de reconhecimento é quando você precisa muito isso do externo. Quando você não tem um auto-reconhecimento. Então, o reconhecimento é uma necessidade do ser humano. Na pirâmide de Maslow, ele está lá. Quando a gente não a gente pode sim disparar, né, uma emoção de tristeza, de frustração, mas o mais importante é o quanto também a gente se reconhece, o quanto a gente ocupa o nosso lugar no aqui e agora. Também no reconhecimento. Mas ser reconhecido faz parte da condição humana. Que bom, né? Espero que a gente tenha bastante elementos para sermos sempre reconhecidos. Também a gente precisa lutar por isso, concorda comigo? Desculpa, e também, mais um adendo, e também reconhecer as pessoas, comunicar Claro, sem dúvida. aquilo que ela é importante, ver as pessoas. Se aquilo é importante para a gente, é importante para o outro também. E aí a gente está começando a perceber assim, a figura de um cenário que envolve pessoas.
então sou eu, é você, são os outros, tá? E nesse cenário, qual é o problema, ou o que que acontece quando a gente começa a renunciar os nossos valores para tentar adequar situações, para se posicionar de uma forma mais amigável, a essas situações? Muito boa pergunta, né, isso. Dentro do passo a passo, né, o O da sigla vem de ownership, de autorresponsabilidade. Onde reside nossa autorresponsabilidade? Na nossa matriz interna de funcionamento. Nós somos seres que temos uma individualidade, onde nós vivemos crenças, nós vivemos necessidades e nós expressamos os nossos valores. O que são os nossos valores? Aquilo como eu aprendi a me relacionar com a vida. Para mim, paz pode ser um valor. Paz pode ser para você, Pedro, um valor. Só que pode ser que nós tenhamos critérios diferentes de valores. Para mim, pode ser que paz seja em viver em harmonia com as pessoas que são importantes para mim. Para você, pode ser um momento de final de semana onde você curte toda a sua família e você consegue congregar com a sua família. Não importa. Ou como você se sente diante de um trabalho que você gosta de fazer. Não importa. Aquilo te dá paz. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, ou quando alguém faz alguma coisa para nós, que fere algum dos nossos valores, a gente vai se machucar. A gente vai passar num lugar que eu digo, né, que os valores de vida são os nossos diamantes. Não dá para negociar. Se você negociar a sua paz, você não vai viver bem. E quando você passa por cima disso, o que acontece? Você vai atingir teu estado de presença, você vai entrar numa ansiedade, você vai disparar emoções que não... Eu não gosto de separar emoções com boas e ruins, mas você vai disparar emoções que vão te levar para uma frequência diferente de emoções que podem aumentar a sua frequência. Porque todas as emoções são importantes, né? Mas você vai disparar um tipo de emoção do sul. Eu costumo dizer que a emoção do sul, aquelas que te, né, do norte, que podem te dar um aumento numa espiral e tem emoções que te deixam mais reclusas, né? Então, assim, ferir os nossos valores é ferir a nossa alma, a nossa individualidade. Então, se respeito é importante para a gente precisa ter autorrespeito e respeito pelos outros. Se alguém fere numa comunicação o nosso respeito, isso vai tocar num ponto que vai acabar trazendo transtornos emocionais, de comunicação e tudo mais. Então, a gente precisa estar bem ciente do que está acontecendo. Olha, Adriana, acho que muito legal isso que você colocou, porque, assim, por experiência de vida, eu diria que quando a gente abre mão dos valores, a gente perde a nossa essência e, se a gente bobear, a gente deixa de saber quem que nós somos, tá? Então, essa luta é uma luta difícil, resistir à não perda de valores é uma luta difícil, mas eu acho que é a luta que mais vale a pena, porque ao menos a gente constrói o caminho da felicidade de uma forma sustentável e de uma forma bem sólida. Então, parabéns aí pelas suas colocações, porque isso daí é para a vida, tá? Isso aí não é simplesmente um pontinho do webinar, isso daí é muito importante para a reflexão de todos. Muito legal ter ouvido isso daí de você, tá? E agora, isso aí é uma citação que eu nunca sei se é uma citação psicológica, se é uma citação filosófica, mas a citação o que eu nego me submete, o que eu aceito me transforma. Fala um pouco disso que eu queria entender, porque até hoje eu não sei se é psicológico, eu não sei se é filosófico, mas enfim, eu estou super curioso de ouvir isso daí de você, tá? Essa citação é de Jung, né? Bom, então tem psicologia por trás. O que eu nego, nós somos seres perfeitamente imperfeitos. E nessa nossa imperfeição, nós temos aspectos sombrios da nossa existência, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que escolho viver a minha generosidade.
Mas eu tenho como aspecto, né, de contraponto da minha generosidade, eu tenho uma coisa sovina dentro de mim, porque nós vivemos no mundo da dualidade. E a dualidade, ela é luz e sombra. Só que eu escolho colocar a minha atenção e exercer a minha generosidade. Então, é melhor eu olhar a minha vida como um todo, sabendo que eu tenho aspectos bons e potencialmente eu tenho aspectos que não são tão bons. E esse olhar de aceitação, né, de autocompaixão, de que eu funciono e que eu tenho características e potencialidades que não são tão bonitas de serem olhadas, me fazem ficar forte, me fazem olhar para aquele aspecto que muitas vezes eu nego. Então, quando você nega um aspecto seu, quando você nega alguma situação da sua vida, né? Quando você resiste, aquela situação persiste. Então, quando eu falo de aceitação, né? Eu gosto muito do princípio do AA, para a pessoa conseguir transformar aquele aspecto que ela está de necessidade ou de adicção, ela precisa aceitar primeiro que ela tem aquilo. Então, quando você aceita, você transforma. Então, aspectos nossos, que eu digo que são sombrios, quando eu aceito que aquilo faz parte da minha condição humana, eu consigo transformar aquela potencialidade em algo de luz, de bom, de contribuição. Então, esse olhar amoroso para a nossa vida, esse olhar amoroso de que a vida, às vezes a gente fala, nossa, puxa, eu devia ter feito outra faculdade, eu devia ter escolhido uma outra história de vida, eu devia ter escolhido um outro casamento. E aí a gente fica brigando com todos os aspectos da nossa vida. E a gente não cria aceitação. E aceitar a vida como ela transcorre, e não é num lugar de resignação, mas é de aceitação de como é a vida. A vida, ela traz desafios, ela traz dor, não tem como. E nós somos seres duais. Nós temos aspectos, né, de luz e de sombra. Por isso que nós somos, na condição humana, perfeitamente imperfeitos. Aceitar a nossa imperfeição, com autocompaixão e com essa amorosidade. Isso vai nos ajudar, inclusive, a transformar aquilo que não nos ajuda. Opa! Vamos lá. Agora eu vou puxar um pouquinho mais ainda em cima desses pontos aí de vulnerabilidade, né? Eu já vi muita gente querendo esconder as suas fraquezas, tá? E aí vem a pergunta: assumir nossos pontos fracos nos fragiliza e é possível mudar isso? E que bacana, né? O poder da vulnerabilidade, eu me inspiro muito na Brené Brown, ela fala muito sobre isso. Como eu falei, né? Nós somos seres perfeitamente imperfeitos. Então, num diálogo, numa conversa, ou assumir para a gente, puxa, hoje eu não estou bem. Quando você consegue falar isso para você, ou endereçar isso para alguém, olha, eu hoje não estou num dia bom, ou isso que eu preciso comunicar me deixa num estado de vergonha. Isso para mim, para falar isso é muito difícil para mim. Quando a gente se coloca nesse lugar de humanização do que a gente sente, isso abre espaço para quem está nos ouvindo e abre espaço para nos acolhermos. Nós somos acolhidos por nós e pelo outro. Eu gosto bastante do exemplo, né? Aceitar a nossa vulnerabilidade exige flexibilidade. E no mundo hoje que muda tudo com muita velocidade, ser flexível é um diferencial. Ser vulnerável é viver a vida como ela é. É sair de uma vaidade de perfeição. Às vezes a gente não comunica a vulnerabilidade, mas o outro está vendo. Então é tão mais honesto falar que aquilo está sendo difícil. Isso, e aí o outro sente isso, ele se identifica com aquilo, porque o ser humano ele é igual na essência. O que muda é a cultura, enfim, graus de consciência, enfim, mas as questões humanas elas são muito similares, é muito igual.
Então, ser vulnerável nos fortalece. Muito Eu bom. gosto do exemplo do bambu e do carvalho. Quando teve um furacão lá nos Estados Unidos, eles foram lá na Flórida, eles foram sobrevoar. O que sobreviveu depois do furacão Andrew foram os bambus e não os carvalhos, por conta da flexibilidade. Então, Interessante. ser vulnerável em tempos de furacões de vida que a gente vive nos fortalece e nos ajuda a não cair. E agora eu vou te fazer uma pergunta que, assim, a gente não, você falou muito em humanização, falou em vulnerabilidades, em que acabam causando cenários de estresse, e aí vem a, a pergunta que vale 1 milhão, né? O que há de errado em gritar, se alguém grita conosco? Assim, é uma resposta de humanos para humanos. Vamos lá. De errado não tem nada, né? Na verdade, é assim, não há, aqui eu vou colocar um olhar em. A questão não é gritar ou não gritar, é o quanto eu escolho gritar e quanto eu escolho não gritar. Se eu estou num estado de. Se eu não estou num estado de mindfulness, de presença, e alguém grita comigo, e eu não tenho conhecimento das minhas emoções, eu não sei o que está sendo atacado, por que aquilo está acontecendo, eu posso ter um comportamento reativo. Então, eu grito porque estão gritando. Agora, se eu tenho, exerço o meu autoconhecimento, trabalho o meu estado de presença, a nomeação das minhas emoções, eu sei o que está acontecendo, eu tenho minimamente um estado de presença para aquilo, eu posso escolher gritar, se assim eu achar que é devido, mas eu posso também escolher falar de uma outra forma. A questão aqui não é gritar ou não gritar, é quem está dirigindo o meu carro, eu ou o outro. Porque, a depender, pode ser que, às vezes, uma fala mais enfática seja necessário, mas que seja no meu, eu no controle do que eu estou fazendo, e não sendo controlada por um comportamento do outro. Esse é a grande diferença do gritar ou não gritar. Né? Se a gente puder não gritar e entender o que está acontecendo, é melhor. Porque por trás de um grito tem uma necessidade lá humana gritando, né? Que precisa ser olhada, que precisa ser conversada, e que às vezes a própria pessoa que grita não sabe por que está gritando. É verdade. E agora, Adriana, eu vou te dar um minutinho aí para você respirar, recuperar o ar, e eu vou chamar o Thomas para apresentar a segunda pesquisa, que agora eu gostaria que cada um se colocasse internamente, ou se visse internamente e respondesse a pergunta: você se conhece? E vão existir as opções. Sinta-se à vontade para definir qual é a melhor. Só um esclarecimento, aqui não aparece o nome de ninguém que faz a opção, tá? Então, fiquem realmente à vontade. Muito bem, vamos lá, tem uma distribuição interessante aqui. Então, 44% acham que se conhecem. 39% me conheço muito bem. 6% acho que não, tenho que me aprofundar. E 11% tem horas que não me conheço. Isso daí tem toda uma conotação por trás dessas respostas aí, e assim, a gente vai explorar um pouquinho de tudo isso daqui para frente. Obrigado aí pela sinceridade das respostas, e vamos à pergunta que já tem alguma conexão com tudo isso daí.
A pergunta é: o autoconhecimento ajuda no processo de comunicação? Sim, ele está absolutamente relacionado, né? O processo de autoconhecimento, eu gosto de uma analogia. Tem horas que a gente faz, a gente entende o que acontece com a gente fala, nossa, agora eu me conheço, agora eu sei como eu funciono. É como se fosse um castelo de gelo. Aí você chega num momento de êxtase, você fala, agora eu estou num castelo encantado, porque eu realmente hoje tenho noção do que acontece comigo. Só que esse castelo ele é de gelo, ele derrete. E aí a vida vai trazendo mais caminhada. E aí a gente vai tendo, às vezes, a sensação de que a gente precisa se conhecer mais. Porque nós temos facetas e facetas e facetas do mesmo tema dentro da gente. E se conhecer mais me ajuda, sim, no processo de comunicação, porque eu preciso me entender o que está acontecendo dentro de mim, ter autorresponsabilidade. E dentro da autorresponsabilidade existe a honestidade em assumir o que é meu. E quando eu assumo o que é meu, eu consigo pedir aquilo que eu preciso para o outro. Porque tem uma parte sempre numa conversa, numa comunicação, que tem uma parte que é minha e tem uma parte que é do outro. É um diálogo, é uma troca de palavras. Quando eu falo, eu estou falando sobre a minha ótica, sobre a minha lente. O outro está entendendo com a ótica e com a lente dele. Então, se eu me conheço bem, eu consigo, inclusive, ter mais empatia e perceber se o outro está me compreendendo, porque eu estabeleço esse nível de conexão. Eu consigo levar o outro até onde eu também consigo ir. Tem horas que, se você não consegue se expressar, o outro não te entende. Então, o autoconhecimento, ele está absolutamente ligado à comunicação. Porque se você não sabe nem o que acontece com você, você não consegue nem comunicar de forma adequada isso para o externo. E você não consegue entender o que está acontecendo naquela conversa. Porque a conversa não acontece nem com você. E, Adriana, num processo de autoconhecimento, qual a importância da palavra humildade? O processo de auto é isso que eu disse, né? Às vezes a gente tem uma sensação de que, uau, agora eu me conheço. Eu gosto de relacionar muito a humildade em ocupar nosso lugar no mundo, de fato, aonde nós estamos. Quem eu sou? Eu, Adriana Sampaio Cecali, sou filha da Cristina e do Wilson. Tenho 3 descendências diferentes de origem. Saber honrar a minha história, saber qual é meu papel no mundo. Eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu estou aqui para exercer a minha peculiaridade. Quando a gente faz o que a gente tem que fazer no nosso lugar, a gente está no lugar de humildade. A gente sai do nosso lugar de humildade quando a gente quer ocupar o lugar de outras pessoas, quando a gente vive uma vida competitiva, quando a gente sai do nosso lugar de filho, quando a gente não tem reverência ao lugar que a gente trabalha, às pessoas que a gente convive. Então, a humildade é esse lugar, é lugar de assumir o nosso lugar no aqui e agora. E o trigo, né? Quanto mais eu sei, mais amoroso e autocompassível eu tenho que ser comigo e com o outro. O trigo bem cheio é curvo. Ele não é assim. O trigo novinho é assim. Agora, o trigo cheio é curvo. Interessante, muito legal. E, assim, me parece que tudo isso daí tem um componente que eu acho que é muito importante e depende também muito de nós, que passa pela qualidade de vida. Mas, assim, a pergunta é: o que nutre a qualidade de vida? O que nutre a qualidade de vida é a nossa construção de caráter. E a construção de caráter tem a ver com os nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles embasados em virtudes, num caminho virtuoso,
é que vai fazer com que nós tenhamos uma vida de qualidade. Existem estudos que mostram que acima de $8.000 anos, o nível de felicidade não muda. Claro, se você está passando necessidades básicas, isso vai alterar o teu nível de felicidade e de qualidade de vida? Claro que vai. Mas a gente encontra hoje muitas pessoas que têm muitas coisas. Mas as virtudes, e o que seria uma vida virtuosa? Uma vida com inteligência social, uma vida com humildade, uma vida onde você exerce a cidadania, a equidade, uma liderança construtiva, a humanidade, uma visão transcendente da vida. Né? Então, todas as virtudes, né? Eu gosto muito do livro de Felicidade Autêntica, do professor Martin Seligman, da psicologia positiva, que ele vem trazer conceitos, né, de virtudes que Aristóteles, Platão já falavam. E hoje isso está sendo ressignificado pela psicologia positiva. Então, assim, uma vida virtuosa, né, de ajuda mútua, de colaboração, né, de consciência, é isso que traz o nível de qualidade da nossa vida. Eu trabalho isso quando eu verso na sigla MÃOS, no TIL, que é o caminho das virtudes. Pela explicação que você deu, eu posso ter entendido errado, mas tem muito a ver com os nossos propósitos de vida. Mas seria isso e mais alguma coisa? Conta um pouco mais, o que seria propósito de vida? Porque eu vivo muito o mundo do propósito das empresas. Agora eu quero entender cada vez mais fortemente o propósito de vida, que acho que é um componente essencial. Mas fala um pouco disso para a gente, por favor. O nosso propósito de vida, né, é o que nos representa, é o nosso legado, é a nossa impressão digital na vida. E ela é norteada, sim, pelas nossas virtudes, as virtudes que a gente escolhe colocar em ação, né? O nosso propósito de vida, ele é norteado pelos nossos valores de vida. O nosso propósito de vida, ele é norteado pelos meus pontos fortes. Aquele dom que eu recebo, né, que é uma peculiaridade da Adriana, do Pedro, que eu sei que aquilo é meu ponto forte, norteia o meu propósito, porque é nisso que eu consigo imprimir a minha singularidade. Os meus objetivos de vida, eles podem e devem estar inseridos no meu propósito. O meu comportamento, né, para atingir esses objetivos também. Mas o meu propósito de vida é tudo que me representa. E ele não tem fim. Ele só vai ter fim quando eu não estiver mais nesse plano. Então, Muito bom. é esse o norte. Muito interessante. Mais um elemento de reflexão para a gente aí, tá? E aí, na sequência, uma outra pergunta. Por que tantas pessoas têm dificuldade em falar não? E é possível falar não sem romper a relação, sem estremecer a relação? Sim. Então, a dificuldade de dizer não, ela vem de um lugar que a gente tem medo de desagradar. E se eu desagrado, eu posso perder o amor, eu posso perder o reconhecimento, eu posso perder algo que seja seguro para mim. Então, a gente tem medo de dizer não por perder. Só que, na verdade, o não, quando você fala um não, a partir de um lugar, né, que é, de fato, tendo a sensibilidade para saber quem está na minha frente, entendendo que aquela pessoa que está recebendo aquele não, né, tem a individualidade dela, que ela tem talvez uma matriz de funcionamento diferente da minha, que ela tem crenças, necessidades outras. Quando eu consigo me mostrar interessada de que há alguém na minha frente, quando eu considero, reconheço tudo isso, e reconheço, inclusive, o que ela está me pedindo,
e aí eu coloco o meu ponto de vista, dizendo um não, ele é muito mais bem recebido. O não, ele fica ruim quando ele vem de um tom de voz agressivo, quando ele não reconhece quem está na nossa frente. E aí ele pode dar ruído, muito ruído, e a gente vira a perder, sim, a relação. Agora, o não, ele é importante por dois motivos. Porque uma coisa é respeitar as nossas vontades, e elas são legítimas. Então, às vezes, a gente precisa dizer não. E a outra coisa é que muitas vezes a gente precisa dizer não para colocar limites. Que o ser humano ele é engraçado, ele às vezes ele vai indo. E aí ele vai indo até ver aonde vai. E às vezes, se o outro não tem cuidado com a gente precisa ter cuidado e colocar o não e dizer o não. Mas se a gente faz desse lugar, a gente consegue sim fazer um não com conexão. E também receber não. O que pode ser considerado uma habilidade também, né? É uma habilidade. Tem várias Legal. formas de você dizer o não. Eu falo bastante nisso na sigla mãos no nível 2, quando eu estou me relacionando com o outro. Os sims e os nãos de uma conversa. E assim, só para entender um pouquinho mais desse não, por que que a gente fica triste quando a gente recebe um não? Porque a grande maioria das vezes a gente tem um impacto negativo, talvez a tristeza, um sentimento assim, de não aceitação, enfim, por que que acontece isso? É porque quando a gente pede ou quer alguma coisa, né, a gente quer ouvir um sim, porque a gente está no nosso ponto de vista. Então, assim, quando a gente fica triste, é porque está faltando um pouquinho de uma autoavaliação. Porque da mesma forma que é legítimo eu dizer não, é legítimo o outro dizer não. E muitas vezes o não não é para nós, é para o fato. Só que se a gente está num dia com uma baixa autoestima, se a gente quer muito aquilo, ou se a gente está passando por algumas questões, ou está difícil, a gente recebe aquele não para nós. Então é como se fosse mais uma coisa contra a gente. A gente pega como se fosse personalíssimo. Então, o autoconhecimento ajuda a receber o não e ficar ok com isso. Isso me faz eu tenho uma associação rápida com isso daí, quando você falou naqueles 90 segundos emocionais, que já chegam num nível de maturidade, que os 90 minutos você já trata em 5 segundos, desculpa, falei minutos e segundos, você não trata em 90 segundos, você trata em 5 segundos, então o impacto você recebe e digere isso daí mais rapidamente, seria isso? Eu acho, eu acho, não, eu sinto que é isso, porque no processo de autoconhecimento, quanto mais você se conhece, né, qual eu digo, né, eu falo que eu sou aprendiz do próprio método Mãos. A diferença é que quando você está mais consciente, você volta mais rápido, Ah, né? legal. Fato que quando a pessoa não está muito consciente dela, do outro, do que está acontecendo, ela sai da rota e para voltar pode demorar muito ou ela passar por muito sofrimento. Muito bom. Olha, esse nosso bate-papo está maravilhoso aí, mas eu estou começando a ficar preocupado com o relógio aí, que ele está indo rápido demais para o prazer da nossa conversa. Mas vamos lá. Eu vou chamar o Thomas agora para a pesquisa de número 3, em que a pergunta é: você acha que conhece as pessoas da mesma forma que as pessoas enxergaram dentro de si o quanto que elas se conheciam? Agora a pergunta é em relação aos outros. A capacidade que elas têm de conhecer as pessoas, identificar o que as pessoas são. Então, aí as opções, por favor. Então, vamos lá.
temos 69% dos participantes dizendo que tem facilidade de fazer a leitura de pessoas. Parabéns a todos vocês. 23% eu tenho, mas quase nunca acerto. Interessante. 13% dizem eu tenho, mas nunca acerto. E 8% desistir de tentar entender outras pessoas. Bom, a gente tem um conjunto assim bem interessante de respostas aí, né? Mas vamos tentar trazer um pouquinho daquilo que a gente vai explorar a seguir para ver se ajuda na compreensão desse todo. Então, a primeira questão é: qual o grande pecado na comunicação com o outro? O grande pecado da comunicação com o outro, eu faço uma brincadeira dentro do método Mãos, que é o CAP. Quando você dirige ao outro, comparando ele com alguma questão, ou com alguém, ou com uma situação, a comparação, a acusação. Quando você fala para o outro você, ele já nem está te ouvindo mais. E a perpetuação, quando você não consegue mostrar para ele coisas que são importantes de forma pontual. Quando você fala, você sempre faz isso, você nunca me... E aí, quando você perpetua algumas questões, alguns comportamentos, aquilo traz muito ruído na comunicação. E o outro ponto também de atenção é que quando você não pede aquilo que você precisa e você exige. Porque quando você exige, você tenta tirar autonomia. E a autonomia é uma necessidade humana. Então, quando você faz comparação, acusação e perpetuação e exigência. Muito bom. E aí a próxima questão seria: o que seria um interlocutor manipulador? O interlocutor manipulador é aquele que é agressivo ou aquele que é passivo. O que eu chamo disso? O agressivo, ele quer que as coisas saiam do jeito dele. O passivo também, mas é com chororô. Então, o agressivo, ele fala com você e a coisa tem que sair do jeito dele, e o passivo também, mas ele quer te colocar culpa se a coisa não sai do jeito que ele quer. Então, o interlocutor manipulador é aquele que está olhando só para ele. Ou na agressão ou na passividade. O interlocutor que é bacana, jogo ganha-ganha, é o assertivo. E ser assertivo é ser claro e objetivo. Não é ser grosseiro, é ser claro. E seria muito bom se todo mundo seguisse mais essa linha, né? Acho que a relação seria bem mais fácil. Mas, enfim, aí o que é mais importante? A pergunta ou a resposta num processo de comunicação? A pergunta. A pergunta. Se a gente sabe perguntar, a gente consegue ter as respostas que a gente precisa. Quais sejam elas, mas a gente consegue ter a pergunta. Então, assim, muitas vezes eu gosto de comparar as perguntas, né? Dando um exemplo aqui de perguntas, perguntas abertas. Quando você faz perguntas abertas, né, e você joga a rede no mar, e aí você pesca muitos peixes, pesca um monte de coisa. Quando você faz uma pergunta fechada, você joga uma isca só com anzol. Você pesca um peixe. Então, as perguntas, entender o que tem por trás da fala do manipulador através de perguntas, você desconstrói a manipulação e você consegue puxar o que está por trás daquela fala. Interessante. Vou começar a tomar muito cuidado com as minhas perguntas para fazer com que elas sejam cada vez melhores, tá? E agora você me deu a responsabilidade para a próxima pergunta, tá? Então, vamos lá. Qual a diferença entre perguntas abertas e perguntas fechadas? Você falou um pouquinho nisso aí, mas abre um pouquinho mais essa colocação, porque agora eu sou o grande interessado nesse assunto, tá? As perguntas abertas é quando você fala, né? Tá ouvindo a pessoa e você pede para ela. Mas me conta a respeito disso, me fala mais a respeito disso. O que você quer dizer com isso? Me conta, me fala. Fala mais sobre isso. Quando você faz perguntas abertas, é isso. Você joga
a rede, você consegue entender muito mais, né? Então, se eu pergunto para alguém, né, você gosta de feijoada? Sim ou não? Eu tenho uma pergunta fechada. Agora, eu posso perguntar para a pessoa, o que você gosta de comer? Feijoada pode estar dentro do que ela gosta. Mas ela pode gostar de comida árabe, de doce, enfim, de macarronada. Eu consigo conhecer mais os gostos da pessoa quando eu faço uma pergunta aberta, quando eu deixo ela falar. A pergunta aberta é quando você deixa, explora o mundo do outro. A fechada é quando você já está muito presumindo. E aí, quando você presume, a tua resposta também é curta. Você já sai de um pressuposto. Ah, você gosta de feijoada? Pergunta o que ela gosta de comer. Agora, se você quer saber se ela gosta ou não de feijoada, a pergunta fechada é boa também. E quando você presume, muitas vezes você pode também estar presumindo errado, né? Então, além disso, né? Bom, e assim, a gente tocou numa série de pontos aí que por trás deles sempre existe a possibilidade de gerar um conflito de intensidades diferentes, mas um conflito. O conflito é ruim por si só ou você acha que ele pode ser positivo? Olha, a gente, né, as pessoas acham que o conflito ele é ruim. O conflito ele faz parte. O problema do conflito é quando ele não é trabalhado e ele vira um confronto. Que aí é a escala máxima do conflito. Mas, assim, discordar, discorrer sobre pontos de vista, entender a dor do outro, que pode ser que a gente não entenda, enfim, as necessidades, entender o que tem por trás daquilo, muitas vezes gera conflito. Mas se a gente conseguir conversar em primeira pessoa, falando da nossa verdade, endereçando aquilo para o outro, aquilo não escala, não vira confronto. Então, o conflito ele faz parte dos ajustes, ele é importante. Ele serve para ajustar expectativas. Ele é bom nesse sentido. Muito bom. E assim, até esse momento, a gente explorou bastante, e eu acho que de uma forma bem interessante, uma forma rica, a comunicação naquilo que diz respeito à propriedade da comunicação de uma pessoa com outra pessoa, de uma pessoa junto a um coletivo. E por que que a gente focou tanto em pessoas até esse momento? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? Então, agora eu vou pedir para o Thomas trazer a última pesquisa, em que a pergunta é: como é a comunicação na sua empresa? E a gente vai entrar um pouco nessa seara também. Então, aí as opções, por favor, fiquem à vontade para escolher o que estiver mais de acordo com vocês. Muito bem, vamos lá. 53% optaram em dizer que nem sempre é boa. 27% que ela é muito boa, 13% que é ruim e 7% que é muito ruim. Então, isso é uma distribuição que acontece nas empresas, as intensidades podem variar um pouco, tá? Mas é importante a gente identificar isso daí, tá? E não só identificar, é tentar entender o que pode ser feito para mitigar esse aspecto negativo. E aí vem uma primeira pergunta aí que eu estou endereçando para a Adriana: quais são os pontos de uma boa comunicação em uma empresa? Uma boa comunicação numa empresa, ela começa como se fosse ela é cultural. Ela precisa vir a liderança dá muito o tom da comunicação. O líder, ele tem um papel muito inspirador.
ele é como se fosse, de fato, o direcionamento das relações. Então, assim, trabalhar dentro de uma empresa, né, com uma liderança assertiva, empática, né? Hoje existem pesquisas que os colaboradores, eles valorizam muito mais do que benefícios financeiros, eles valorizam muito mais uma comunicação com o líder. Um líder que consegue entender o que está acontecendo com o liderado, que consegue endereçar aquela tarefa, entender se aquela tarefa está tendo dificuldade por uma questão de competência técnica ou por uma questão até emocional do que está acontecendo. Endereçar isso, ter essa percepção é muito importante. Então, uma boa comunicação dentro de uma empresa, ela começa no tom que você vai colocando na cultura dentro da empresa. Se você reconhece, né, o seu liderado, se você sabe das competências, você endereçar, né, as atividades de acordo com a competência de cada um. Porque às vezes a gente também não tem essa percepção, e aí às vezes a pessoa pega uma tarefa para fazer com a qual ela não dá conta. Então, a gente saber aonde a gente coloca o que em quem. Então, é muito importante a gente trabalhar liderança. E outra coisa também que eu chamo dentro de uma empresa, é muito importante a questão hierárquica do ponto de vista organizacional. A gente saber que existe caixinha e que existe uma ordem para aquilo tudo funcionar. Se a gente respeita isso, a coisa funciona. Eu não estou dizendo de uma hierarquia déspota, não é desse tipo, é de cada um no seu lugar, trocando e tendo colaboração. Isso é muito importante. Muito bom. Eu gostaria até de dar uma contribuição, porque como a minha vida ela foi uma vida ligada a empresas, se eu tivesse que resumir, e você de alguma forma você colocou isso, mas se eu tivesse que resumir em 2 palavras, eu resumiria nessas palavras: transparência e respeito. É muito importante que a gente coloque de uma forma clara e ouça de uma forma respeitosa tudo aquilo que faz parte do processo de comunicação entre as partes envolvidas dentro de uma hierarquia. Isso daí facilita muito a gente atingir resultados mais proveitosos e mais duradouros para a empresa, tá? Então, só uma contribuição aí, eu não podia deixar de falar isso daí, porque eu acredito muito nisso, tá? Então, obrigado aí pela tua explicação anterior, que foi muito rica. Aí uma outra questão: quais são os pontos negativos de uma má comunicação em uma empresa? A gente falou dos positivos, né, dos importantes, mas o que pode pegar e estragar o molho, tá? É isso. É quando você está num baixo nível de... Quando você não cuida dos aspectos até, que é isso, né, de cultura e aspectos emocionais e sabe com clareza, né, quando não tem um engajamento, quando não existe um propósito claro da empresa, por que aquela empresa existe? Qual é a função dela? Né? Quais são as vantagens e os benefícios daquilo que a gente faz? Quando isso não é comunicado de forma clara, pode existir um ambiente de extrema competição, existir um ambiente de medo, existir um ambiente onde não existe as coisas de forma clara, onde existe também aquele tempo para fofoca, para falar da vida pessoal, para entrar num outro nível, quando não existe respeito, quando não existe inclusão. Então, tudo isso marca muito o lugar que a gente trabalha, né? Quando não existe reconhecimento, quando o reconhecimento não é nem comunicado, ele não precisa ser apenas materializado em dinheiro, eu estou dizendo que é a comunicação do reconhecimento. Ajudar a pessoa a se formar, a entender que aquilo pode ser um aspecto, mas até a correção, né, de uma atividade, de uma tarefa, sempre com um estilo de contribuição, e não deixando, né, macular a autoimagem da pessoa que recebe aquilo.
É interessante isso daí, porque isso me fez lembrar agora que há uma década atrás, talvez um pouco mais, o fator mais relevante na motivação das pessoas numa empresa eram ligados à remuneração. Hoje em dia, isso já caiu para o quinto, sexto ou sétimo lugar pelas últimas pesquisas que eu tenho visto, né? Então, passa por muito de tudo aquilo que a gente conversou hoje ao longo desse webinar. E agora vem aquela pergunta, que essa sim vale 1 milhão, tá? Se você der a resposta que resolva todos os problemas do mundo, você vai ganhar esse milhão do webinar do Hub da Gestão. Então, vamos lá. Como melhorar a comunicação em uma empresa? É isso, eu acho que a gente tem que trabalhar o aspecto, né, da governança, tem que olhar para a questão toda, sim, da saúde mental dos funcionários. Eu acho que a gente hoje precisa, hoje, né, nós trabalhamos com pessoas e nós somos seres emocionais. Então, cuidando, reconhecendo quais são as necessidades que precisam ter. Hoje, né, uma empresa ESG, que ela está toda voltada hoje, onde ela tem hoje todo um olhar para a questão ambiental, para a questão socioemocional. Então, a gente melhora quando a gente consegue sair só daquele lugar e a gente ampliar. Saber que existem pessoas que têm as suas casas, que existe vida fora do trabalho, que existe um meio ambiente fora daquela empresa, daquela corporação. E, assim, uma comunicação clara, assertiva, né? Mostrando, incluindo, mostrando os valores, mostrando aquilo que é importante. Né? Hoje, por exemplo, tem empresas que estão colocando lugares para as mães amamentarem os filhos, a licença maternidade também não só para a mulher, mas para o homem, onde consegue olhar os valores que existem na vida como um todo. Então, melhorar a comunicação é trazer mais satisfação e bem-estar no trabalho, um ambiente de trabalho colaborativo. Olha, estamos chegando aí agora mais para o final do nosso webinar. Agora eu prometo que eu não faço mais nenhuma pergunta para você, mas tem um conjunto de pessoas aí que estão querendo respostas de você. Então, vamos lá. Eu estou entrando no Q&A. Vamos às perguntas. A primeira pergunta é do Stan Meliunas. No mundo corporativo, é possível demonstrar nossas fragilidades nos dias que não estamos bem? Ou, infelizmente, nesse mundo temos que fingir ser o que não somos? Não, a gente pode, porque assim, no final do dia a gente está falando sobre pessoas. Você fala a forma como a gente comunica, né? De fato, eu tenho que entregar isso, eu vou entregar isso, sinto muito talvez não entregar isso no melhor momento, ou hoje está muito difícil para mim, mas eu vou fazer isso. Não tem problema, nós somos pessoas. Somos pessoas. Claro que a gente precisa buscar se aquilo está acontecendo de forma muito reiterada, se algumas questões emocionais nossas estão atingindo o nosso trabalho, a gente precisa saber pedir ajuda. Mas demonstrar alguma questão ou falar para alguém, mostrar a nossa vulnerabilidade, mesmo que seja no ambiente de trabalho, é absolutamente legítimo. Somos pessoas. Muito bom. Agora uma pergunta do Leandro. Sobre a importância da pergunta em vez da resposta, eu já ouvi que o ruído de comunicação decorre necessariamente de uma falha do emissor. Posso assumir como verdadeira essa sentença ou não necessariamente? É verdade em partes, sim, porque quando você comunica, a responsabilidade de comunicar bem é de quem fala, né? Então, assim, claro, só que a minha responsabilidade, ela vai até um certo limite. Por mais que eu esteja aqui hoje, eu estou aqui conversando com vocês. Cada pessoa, por mais que eu esteja me esforçando ao máximo de passar para vocês as ideias, cada um vai ouvir também com a sua lente. É sim minha obrigação falar da forma mais clara possível, didática possível, percebendo, né? Eu não estou aqui presencialmente com todo mundo, mas quando eu estou fazendo uma palestra, dando um curso presencial, eu sinto as pessoas. E aí eu percebo que eu tenho que talvez melhorar isso que eu estou falando, eu percebo um olhar, é sim um cuidado nosso, do emissor, sim,
da fala, tomar o cuidado de comunicar da melhor forma possível. E, inclusive, parafrasear, né? Quando o outro escuta, o outro fala, como é que você entendeu isso? Pergunta. Me fala o que você entendeu do que eu disse. Ficou claro para você? É uma forma de você fazer a prova dos 9, né? E, Adriana, tem uma pergunta aqui que eu até sorri na hora que eu li, mas é uma coisa que é importante a gente refletir sobre isso. A pergunta é: adianta perguntar se a pessoa não sabe ouvir? Então, na verdade, na verdade aí o diálogo, ele, por si só, ele já está, eu digo, né, qual é a hora de comunicar? Qual é a hora de comunicar? Se a pessoa está num momento que ela não está conseguindo ouvir, não sabe ouvir, né? Se é uma pessoa que não ouve com frequência, de fato, precisa ser endereçado. Olha, eu tenho dificuldade, inclusive, de conversar, porque às vezes eu sinto necessidade, falar em primeira pessoa, né? Eu sinto necessidade de ser ouvida. Comunica que você sente necessidade de ser ouvida, que você precisa de um momento de atenção para aquilo ser comunicado. Às vezes a gente precisa endereçar isso para o outro poder ouvir. Mas tem horas que a gente precisa dar um passo para trás. Por isso que o mindfulness, a presença, ela é importante. Qual é a melhor hora de comunicar? Então, tem horas que a gente precisa não comunicar. O problema é que tem horas que a gente retrai tanto que a gente não comunica mais. E tem horas que a gente sai comunicando em horas não adequadas. Esse saber depende, de fato, do nosso estado de presença e de percepção do outro. Agora temos mais uma pergunta anônima, tá? Mas vamos lá. Adriana, às vezes a comunicação mais difícil é aquela conosco mesmo. Que dicas você poderia acrescentar sobre esse tópico? É verdade. Eu acredito que, dica, eu digo assim, para, respira e olha para você. Começa a observar os seus comportamentos, começa a observar por que aquilo me chateou, por que eu estou feliz com isso, por que eu estou com esse medo. Faça perguntas para você, mesmo que você não consiga responder. A vida, quando a gente faz perguntas, a gente cria um desejo de resposta. E a resposta vem pela própria vivência. Então, é uma forma, sim, né? Buscar ajuda, fazer uma terapia, fazer cursos, sim, que te dão essas ferramentas, mas pergunte para você, começa a perguntar o porquê que eu estou chateado com isso, que valor meu que será que eu não estou respeitando, que crenças eu estou vivendo para viver essas situações, quais necessidades minhas eu não estou atendendo, será que eu estou me aceitando, será que eu estou brigando comigo? E é esse olhar para a gente, o quanto a gente para se olhar. E, Adriana, fica mais uma pergunta aqui do Stameliunas. A pergunta é: se somos pessoas constantemente mutáveis, pergunto se o autoconhecimento é realmente possível. Ele é possível, porque o autoconhecimento, nós não estamos falando num pleno autoconhecimento. Se a gente falar, se a gente precisa ter pleno autoconhecimento, eu vou dizer que na condição humana a gente não vai chegar nessa plenitude. Mas o autoconhecimento, ele é uma ferramenta, assim, sabe, que nos ajuda. A gente não faz ginástica para ter força, para ter músculo, para preservar nosso corpo. O autoconhecimento são ginásticas internas que a gente faz para conseguir lidar com as vicissitudes da vida. Tudo bem. Bom, eu agradeço muito aos participantes aí pelas perguntas endereçadas. E agora eu gostaria que a Adriana fizesse as considerações finais aí do nosso evento. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu estou realmente, eu costumo dizer que eu sou aprendiz do próprio método Mãos, o qual eu sou autor e facilitadora. Eu também me coloco em observação e desafios todos os dias.
Tem dias que a Adriana não pratica mãos, mas ela sim, ela respira e ela volta para ela e ela retoma. Então, assim, eu digo que nós somos nossos melhores balões de ensaio para a nossa vida. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece o outro. Quanto mais eu me aproprio de mim, mais integrado eu posso ficar no mundo. E quanto mais eu melhoro em um aspecto, eu ajudo, eu tenho uma contribuição efetiva na melhora daquela dor para que muitas pessoas também vivem. Nós não somos os únicos que temos medo, ansiedade, depressão, preocupação. Nós somos seres normais que passamos todas as mesmas questões. Então, assim, eu acho que a minha grande reflexão é sobre a autocompaixão e a compaixão pelo próximo, né? E a gente procurar viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, porque o que a gente sempre precisa, se a gente fizer uma pergunta agora, o que a gente necessita são coisas intangíveis, né? A gente sempre fala de paz, de harmonia, de saúde, de amor, então é isso que a gente leva na bagagem da nossa alma, né? Para essa existência nossa da vida. Muito bom. Obrigado, Adriana, pela tua participação brilhante. Eu acho que você foi de uma clareza, de uma profundidade, uma sensibilidade de colocação muito, muito importante no momento que a gente vive. A gente tem poucas oportunidades de ouvir pessoas com essa força de afirmação, com essa força de valores que você nos trouxe no webinar de hoje. E eu até recomendo para os nossos participantes, se vocês tiverem oportunidade, em 2, 3 dias, o webinar vai estar gravado no nosso site, disponível, para que vocês ouçam por mais 1, 2, 3 vezes, que isso daí vai trazer muito benefício pessoal e profissional a todos vocês. Eu tenho certeza disso. Então, fica uma recomendação minha, independente de ser o fundador do Hub da Gestão, mas como acreditando a importância daquilo que foi dito, que foi comentado, que foi trazido a vocês nos dias de hoje. Eu vou pedir a vocês que gastem mais 2 minutinhos, não vai levar mais do que isso. Toma, se você puder já colocar aí o slide aí com o QR Code. E, mais uma vez, Adriana, muito, mas muito obrigado mesmo, em nome do Hub da Gestão, pela tua participação, que, volto a dizer, engrandeceu muito assim, essa reflexão sobre pessoas, quem nós somos, com quem nós lidamos e como nós podemos melhorar essa comunicação. Muito obrigado, em nome do Hub da Gestão. Obrigado aos participantes que estiveram conosco ao longo desse webinar todo. E obrigado ao Thomas, como sempre, pelo apoio que nos deu aí ao longo do webinar. Então, vocês vão ter a tela aí aberta para mais 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Por favor, respondam as questões aí da pesquisa de satisfação, porque isso nos ajuda a procurar ser cada vez melhores. Muito obrigado a todos, boa noite e um grande abraço a todos vocês, tá? Tchau, tchau.